Olá pessoal, vamos aproveitar o embalo, fazer mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar mais algumas obras. Eu postei um vídeo curtinho agora, há alguns minutos, sobre a palavra apostasia. E é mais eu peguei um vídeo emprestado só para chamar a atenção de algumas pessoas. Está em inglês, mas depois eu vou fazer um trabalho pormenorizado. Vou tentar caprichar bastante nessa parte. E hoje eu vou pegar mais umas obras aqui, mostrando Enoque, né, na história da igreja, dos primeiros cristãos. Eu vou começar com essa obra aqui, publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira. O autor é Alexander Achilles Fischer. O texto do Antigo Testamento, edição reformulada da Introdução à Bíblia Hebraica de Ernest Wurstenwein. Eu vou aqui na página 93. É muito interessante essa parte. Aqui ele está falando da Septuaginta. E a introdução ele fala assim: a Septuaginta, é o capítulo 5. A Septuaginta, ou de forma abreviada, LXX, né, que é 70 em algarismos romanos, é o termo que em geral se usa para designar a Bíblia grega. Em termos de história do cânone, refere-se à ordem e ao número de textos sagrados em língua grega que os cristãos antigos aceitaram como a sua Bíblia. Em termos de história do texto, refere-se à tradução grega do Antigo Testamento. Ainda que sejam temas relacionados, é preciso entender que essas são duas coisas diferentes. Cânone. Além dos livros que estão na Bíblia hebraica, a Septuaginta contém outros livros em língua grega. Não sabemos se por trás dela havia uma coleção genuinamente judaica de livros bíblicos em língua grega, usada na diáspora judaica do mundo helênico. Não foi possível comprovar a tese de que havia tal cânone alexandrino. Isso, por sua vez, impede que se tire a conclusão de que um cânone cristão teria sido formado em resposta a isso, como uma espécie de rejeição da Septuaginta judaica. Ao contrário, a formação do cânone da Bíblia grega é um processo complexo, que fica claro em uma retrospectiva a partir da carta pascal de Atanásio, datada do ano 367. Para o cânone hebraico, Atanásio toma como ponto de partida um número mágico de 22 livros, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Nisto, Atanásio incorpora primeiro Esdras, que seria o terceiro Esdras, que ele junta com o segundo Esdras, que seria Esdras e Neemias, no mesmo livro, bem como o livro de Baruque e a carta de Jeremias, que ele coloca como acréscimos ao livro de Jeremias, e, por fim, os acréscimos ao livro de Daniel. Além disso, acrescenta à coleção os livros de sabedoria de Salomão, Siraque, Esther, Judite e Tobias. Na verdade, estes ele não considera canônicos, mas recomenda expressamente como úteis para o ensino. Não menciona os 4 livros de Macabeus, que também não fazem parte do Codex Vaticanus. Por fim, ele exclui do cânone outros livros que, com certeza, faziam parte de várias coletâneas cristãs. Eu vou repetir essa parte. Por fim, ele, Atanásio, exclui do cânone outros livros que, com certeza, faziam parte de várias coletâneas cristãs, em especial o Apocalipse de Enoque. Acho que ficou claro, né? Página 93.
esse livro. Agora eu vou pegar um trecho aqui desse livro, editado pela Vida Nova. O autor é Philip W. Comfort. Acho que muitos conhecem esse livro. Manuscritos do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia e à crítica textual. Esse livro eu já mostrei certa vez, eu li um trechinho, agora eu vou ler a página inteira, a página 345. Ele diz o seguinte, né? Eu vou pegar o assunto andando, então eu vou pegar aqui. Será que o mesmo cuidado dispensado aos escritos do Antigo Testamento foi também dado aos escritos do Novo? Uma coleção completa de manuscritos cristãos, comprado por Chesterfield, é um museu, né? Tanto de manuscritos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vindos da mesma origem, poderiam nos dar alguns insights. Em 17 de novembro de 1931, o The London Times anunciou a descoberta de 12 manuscritos, dizendo terem sido encontrados em um cemitério copta, guardados em jarros. 8 livros do Antigo Testamento e 3 do Novo Testamento. Essa foi a maior descoberta. Essa descoberta foi sensacional, quase como a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos cerca de 20 anos depois em jarros nas cavernas de Qumran. Os 8 manuscritos contendo as seguintes partes do Antigo Testamento grego são os seguintes: 2 manuscritos de Gênesis, um do século III, outro do século IV, um de Números e Deuteronômio, século II, um de Ezequiel e Esther, século III, um de Isaías, século III, um de Jeremias, final do século II, um de Daniel, século III, e um de Eclesiástico, século IV. Os 3 manuscritos gregos do Novo Testamento que dizem ter sido encontrados no cemitério copta são os mais antigos a conter grandes partes do Novo Testamento. O primeiro manuscrito, Beta 45, final do século II, início do século III, é um códice dos 4 evangelhos e Atos. O segundo, Beta 46, século II, e um códice das epístolas paulinas. E o terceiro, Beta 47, século III, é um códice de Apocalipse. Aqui vem a parte interessante, por causa do Enoque. Os manuscritos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, foram produzidos por cristãos, pois todos os manuscritos são códices distintos dos rolos e apresentam nómina sacra. A biblioteca cristã de textos gregos bíblicos era bem completa. 2 pontos. Gênesis, 2 cópias. Números, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esther, Eclesiástico, Evangelhos e Atos, Epístolas Paulinas, Apocalipse, mais Enoque. Olha bem, Melito, Ezequiel, Apócrifo. Nenhum dos manuscritos foi escrito em copta, embora haja poucas glosas escritas em copta faiúmico, antigo, na margem do manuscrito de Isaías. Então vocês verem, os manuscritos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo foram produzidos por cristãos. Pois todos... E aí ele fala, aí ele traz uma lista e Enoque. Então os cristãos consideravam Enoque como sagrado. No caso de Judas, citou como escritura sagrada. Apesar da relutância de muitos, né? Eu vou ler um trechinho aqui de um livro. Eu vou mostrar vários livros dessa coletânea publicada pela Loyola. Ela é a coletânea chamada Bíblica Loyola. E cada um tem um número, né? Eu vou começar por esse aqui, a Bíblica Loyola número 18. Está aqui embaixo a numeração. O autor é Sean
Freine. O título é A Galileia, Jesus e os Evangelhos, enfoques literários e investigações históricas. Vou na página 164 e 165. O trecho faz transição nessas duas páginas. 164 e 165. Aqui eu vou ter que ler o texto inteiro. Vou pegar o início para vocês entenderem o assunto. Está falando assim, né, que a página 164. A insatisfação com o templo e seus sacerdotes e as discussões sobre a sua legitimidade eram um traço constante do judaísmo do Segundo Templo. Os essênios adotavam a posição mais abertamente crítica em vista de tais correntes, e é realmente extraordinária a estabilidade do ofício do sumo sacerdote por todo o século I, estando sob o controle prático de apenas algumas famílias. Apesar dos indícios de ocasionais tensões e de distúrbios populares, estas famílias conseguiam manter um refinado senso de equilíbrio entre elas para não solapar o próprio ofício e suas relações com o governo provincial romano. Uma expressão literária da crítica aos sacerdotes de Jerusalém encontra-se no corpus enoquiano e tem um significado especial para a nossa discussão das atitudes galileias. O autor vidente relata, num cenário crítico, uma visão que recebeu na Galileia Superior. 1 Enoque 14, 18 a 22. Isso ocorre num contexto que é extremamente crítico em relação ao sacerdócio existente no templo, sobretudo por causa das suas aberrações sexuais, sugerindo implicações fortemente idolátricas. Capítulo 15, versículos 3 e 4 de Enoque, né? De modo semelhante, o testamento de Levi localiza na mesma região o chamado, por visão celeste do patriarca Levi, ao sumo sacerdócio, capítulos 2 até o 7. Ambos os relatos devem ser lidos como críticas ao sacerdócio de Jerusalém. E o cenário nortista, no mínimo, faz surgir a pergunta se talvez eles reflitam críticas galileias mais amplas feitas ao sacerdócio, por causa da opressão social ou outras falhas percebidas. Se tiver algum fundamento nossa sugestão anterior de que alguns dos ricos proprietários ausentes eram aristocratas sacerdotais de Jerusalém, tal crítica seria bem natural. O especialista Noah Meyer e outros têm falado num sentimento apocalíptico na Galileia, mas sem apontar uma base social precisa. Mais recentemente, porém, observou-se que em Enoque se encontra uma tradição apocalíptica um tanto diferente da representada pelos Hassidim e Daniel, emanando de elementos desafetos dentre o campesinato, sugerindo assim um vínculo com Jesus. Os evangelhos, acho que ficou claro aqui, né? Observou-se que em Enoque se encontra uma tradição apocalíptica um tanto diferente da representada pelos Hassidim e Daniel, emanando de elementos desafetos dentre o campesinato, sugerindo assim um vínculo com Jesus. Os evangelhos certamente supõem tal sentimento entre os ouvintes de Jesus, com o seu uso frequente de imagens e linguagem apocalípticas, sendo, porém, o livro de Daniel representado nesse repertório, pelo menos tanto quanto 1 Enoque. Aí continua, né? É notoriamente difícil atribuir as imagens apocalípticas aos locais exatos, tal, e continua. As páginas 164 e 165. Página 221 e 222.
A leitura é extensa, mas não pode, nesse caso não pode ficar som extrato, não pode ser. 221, 222. Isso. Aqui eu vou para. Vai ficar muito grande, eu sou obrigado a cortar. Eu vou ler um trecho grande, não tem como. O papel social, o conteúdo e o estilo, tudo contribui para uma imagem bem distintiva de Jesus como mestre do cenário galileu judaico. O tipo ideal do sábio com o rolo da Torá não capta bem a realidade de Jesus como mestre, apesar de que esse título seja o mais usado para ele nos evangelhos. Em várias histórias evangélicas, Marcos 10, 19 em diante, 12, 26, 29 e 31, encontra-se o apelo de Jesus às Escrituras, em resposta aos seus questionadores. Mas sua familiaridade com a tradição targúmica e seu tratamento mais flexível do texto escrito mostra que ele não era literalista. Mas antes aliava o apelo à Escritura como uma compreensão da palavra de Deus que exige uma aplicação à vida e à experiência humanas. Se essa conclusão já é importante para uma avaliação de sua abordagem do símbolo da Torá, parece que podemos ir mais longe ainda, embora Jesus fique solidamente preso à história bíblica, e em sua forma essencial e em suas exigências. Sua abordagem parece atribuir um papel muito maior às experiências sociais e pessoais do que qualquer um dos tipos de ensino de seu tempo que conhecemos, ou que qualquer uma das esperanças distintivamente judaicas acerca de um mestre da Torá, do fim dos tempos que podemos documentar. Aqui vem a parte. O curso da vida humana, tanto em termos de forma como de conteúdo, que se encontra em 1 Enoque, na sua forma atual, reconhecidamente compósita, é talvez o paralelo mais próximo dentro do cenário galileu atingido por Jesus. Eu vou ficar por aqui. Aí vocês veem lá. Eu vou mostrar o resto para vocês quiserem ler aqui essa página. Vocês dão um break na página. Confirmando, o livro é este aqui, da Loyola. É um dos primeiros, 18. Talvez esteja esgotado assim na livraria. Não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já mostrei acho que quase todos. Mas quem tiver interesse nessas obras, e tiver interesse nessas obras da Loyola, essa coleção é muito boa. E eu vou mostrar para vocês aqui o livro e as páginas que cita Enoque, né? Que eu já fui mostrando para você ao longo do tempo. E caso quem for de São Paulo quiser passar pela Loyola ali na Senador Feijó, ali na Sé, pode confirmar as páginas, né? E se interessar. Lá vocês perguntam, falam com o seu Antônio, o Bruno, o pessoal ali é atendimento de primeira. O Rogério, que é o dono. Então vocês falam com o pessoal ali, vocês podem olhar o livro, essa coleção da Bíblica Loyola. Eu vou mostrar para vocês algumas aqui. A Bíblica Loyola 53, o Messias. Aí vocês olham o autor. Esse aqui é a páginas 18, 47 até 50 e a página 57. Não custa nada mostrar, né? O Apocalipse de João, de Pierre Prigent. Já mostrei também esse aqui no vídeo.
Isso aqui é a Bíblica Loyola 78. E aqui são muitas páginas. Isso aqui, quem quiser olhar, dá um break na página. O Jesus Histórico, um manual, de Gerd Theissen e Annette Merz. Bíblica Loyola 33. As páginas 178, 293, 400, 460, 527, 541, 557, 571 até 572, 581, 583, 635, 637. Essas as números das páginas. Bíblica Loyola 54. Os milagres de Jesus. Perspectivas metodológicas plurais. Rafael Aguirre, que é organizador. Amarelo. Páginas 201, 204 até 205. Parábolas de Jesus, parábolas de Lucas, do contexto às ressonâncias. Michael Gorgers. Bíblica Loyola 47. Páginas 160 até 162. A Bíblia Grega dos 70, do judaísmo helenístico ao cristianismo antigo. Marguerite Hall, Gilles Dorival e Olivier Munique. Bíblica Loyola 52. Eu lembro de ter mostrado esse também. Páginas 93, 106 até 109, 246, 294 até 295. De Jesus ao cristianismo, Mauro Pesse. Bíblica Loyola 71. Isso aqui. Páginas 89, 185, 230 até 231. Israel e seu Deus. Guia de leitura para o Antigo Testamento, de Felix Gradel, Franz Josef Steinbach. Bíblica Loyola 31. Aqui eu perdi o papel aqui. Perdi o papel. Vocês desculpem. Bíblica Loyola número 20. O Evangelho de Mateus e o judaísmo formativo. O mundo social da comunidade de Mateus. J. Andrew Overman. Esse aqui foi reimpresso, a capa nova. Páginas 23, 29 a 31, 37 e 41. Jesus e o mundo do judaísmo, de Geza Vernes, Bíblica Loyola 17. Esse também foi reimpresso, capa nova. Páginas 82, 116 a 118, 128 a 129, 132, 134 até 135 e 154. Entre os dois testamentos, História e Religião na época do Segundo Templo, de Johann Meyer. Bíblica Loyola 46. Páginas 74 a 75, 125 a 134. Metodologia do Antigo Testamento, organizado por Horácio Simeon Joffre. Bíblica Loyola 28, que também foi reimpresso. Essa aqui, na verdade, é a terceira edição. Só que eu perdi também eu esqueci de marcar as páginas, infelizmente. Mas aqui, independente de Enoque, são livros muito bons. Para quem está estudando teologia, são livros magníficos. Cartas de Tiago e de Judas, Johann
Konings. Esse aqui acho que eu mostrei ontem, inclusive. Bíblica Loyola 79. Páginas 181 a 184, 190 até 195. De Adão a Abraão, ou as errâncias do humano. Leitura de Gênesis, do capítulo 1, de 1 a 12, até o versículo 4. André Vernin, Bíblica Loyola 59. Aqui ele vai tratar do texto de Gênesis. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Ele traz a tradução perfeita de Gênesis 6, de 1 a 4. Os filhos de Deus e os filhos as filhas dos humanos, né? Bene Ha-Elohim e Benot Adam. Esse aqui é as parábolas de Jesus em Marcos e Mateus, das origens à atualidade. Bíblica Loyola 39, páginas 197 a 198. E esse aqui é contexto e surgimento do movimento de Jesus. As razões do segmento. Emílio Voigt. Bíblica Loyola 68. Páginas 239, 275 até 276, 291, 330, a página 334 e 344. Então, essa aqui são isso que eu já mostrei para vocês, né? Em outros vídeos ao longo do tempo. E é sempre bom assim, remostrando, né, para vocês. Quem é aqui de São Paulo e tem facilidade de ir na Loyola, eu recomendo. A Loyola é uma livraria ali na Senador Feijó, sensacional. Tem muita literatura, o pessoal atendimento de primeira. Vocês podem olhar o livro e tal. E então é isso aí, pessoal. Por falar nisso, né, então vocês viram que eu coloquei mais um vídeo hoje aí falando, um vídeo curtinho, passando um letreiro, um vídeo que eu peguei emprestado sobre a palavra apostasia de 2 Tessalonicenses, que eu vou começar logo fazer um vídeo sobre essa matéria, né? Provando que a igreja não passa pela grande tribulação. E um spoiler que eu posso deixar aqui, né, para as pessoas irem pensando, né? Jesus, ele disse uma certa vez, né, falando com Pedro, né, ele disse assim, né, que ele fala assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, não tem como. O inferno não prevalece contra a igreja, de Jesus, né? Aí vocês vão lá em Mateus 24, que é os chamados pós-tribulacionistas, os valentes, né, que querem enfrentar a ira de Deus e o anticristo. Eles não conseguem entender que Mateus 24, ali o texto, Jesus está falando com os judeus, né? Ele fala assim que por exemplo, né? Ele fala assim: quem estiver os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Está falando dos judeus. Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa. Está falando no contexto judaico. Orai para que a vossa folga não aconteça no inverno, nem no sábado, é um conceito judaico. Porque haverá uma aflição como nunca houve desde o princípio e tal. E ele fala assim, no versículo 22, ele fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora pensa bem, se Jesus falou que o inferno não prevalecerá, ele determinou
o inferno não prevalecerá contra a igreja. Se o contexto de Mateus 24 fosse a igreja, por que ele falaria que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria? Porque é evidente que ele está falando com os judeus aqui. A igreja, tem que deixar claro, a igreja é formada tanto por gentios como judeus convertidos. Mas aqui está falando com os judeus que vão estar na grande tribulação. Então isso aqui é só um spoiler, depois eu vou desenvolver melhor. Só para vocês ficarem pensando um pouquinho. Jesus fala que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Aqui ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24. Está falando num contexto judaico, está falando para judeus. É como, para mim, é como se fosse uma cartilha de primário, mas eu falo assim, mais porque eu vejo assim alguns vídeos e o engraçado, né, que as pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, ignorando o sacrifício de Jesus para a igreja não passar, justamente não passar por isso, eles falam com ódio. É impressionante, eu vejo alguns vídeos aí, um ódio que essas pessoas têm das pessoas que defendem o texto, na verdade, que é pré-tribulacionista, e o apóstolo Paulo também era. A palavra apostasia, que a gente vai desenvolver, deixa bem claro isso. E eles têm uma bronca impressionante. Como eu disse no outro vídeo, né, eu observo muito, né, que de uns tempos para cá, conforme muitos cristãos foram se dando bem na vida, enriquecendo, virando empresários evangélicos, aí parece que eles começam a gostar da terra, né, e não estão muito interessados em partir daqui, né. Então, parece que tem uma ligação disso com o crescimento dos chamados pós-tribulacionistas, né? Eu vejo essa ligação. E eu sempre comento também os jovens, né? Os jovens são muito afoitos, né? Eles acham que é bonito encarar, acho que vai ser uma coisa divertida. No fundo, eles acham uma coisa divertida, né? Que encarar o anticristo, encarar, né? Sabe, aquela coisa de pessoas valentes, né? Querem mostrar serviço, sendo que Jesus já fez tudo pela igreja, né? A igreja já está salva disso. Mas vamos deixar para frente, né? Vamos tentar explicar com mais calma, né? Eu não sou especialista nessa área, mas vou tentar fazer a minha parte, né? Eu sempre indico. Eu falei já várias vezes, eu indico o canal do professor Nathan Rufino. Ele explica muito bem sobre a questão do pré-tribulacionismo, né? Dos erros do pós, e ele fala muito bem sobre a apostasia, o real significado. Vale a pena vocês assistirem. Eu torno a falar. Nós estamos nos últimos dias, vale a pena a gente dedicar o máximo possível para as pessoas saírem desse engano, né? Do pós-tribulacionismo. Então, pessoal, vamos ficar por aqui então. Até mais.